BGP. Então, é um protocolo para a gente fazer esse encaminhamento na parte da borda. Então, o BGP é um algoritmo de roteamento inter-AS, então entre as AS. Até agora a gente estava falando de roteamento dentro da própria AS, agora é a comunicação entre as AS. Então, é especificado na RFC 4271 o algoritmo padrão para roteamento entre AS na internet. Então, é isso que você vai ver ali. Oferece a cada AS meios de fazer o quê? Obter as AS vizinhas, informações de alcance das subredes, propagar informação de alcançabilidade, né, a todos os roteadores internos ao AS e determinar rotas, né, as rotas boas, assim, para subredes com base em informação e nas políticas, né, das AS. Então, tem isso daí também. Uma visão geral. Então, pares de roteador BGP trocam informações de roteamento através de conexão TCP, porta 179, e ele abre uma seção BGP. Está vendo que é diferente daquele esqueminha que a gente tinha lá, né, de falar que era trafegando em cima do IP, né, ou ASPF. Aqui não. Aqui ele usa conexão TCP. Porta 179, seção do BGP. São dois tipos de conexão BGP. Nós temos o eBGP, então e aqui na frente, são conexões entre dois AS vizinhos. Então, ele obtém informações de acessibilidade de sua subrede desses AS vizinhos. E o outro tipo seria o IBGP. Um é E e o outro é I. Esse I é conexão entre roteadores dentro de um mesmo AS. Então, ela propaga informações de acessibilidade para todos os roteadores internos do AS. Estabelecido, né, essa parte do IBGP, ele vai ser muito importante para fazer tornar consistente essa rota externa de todos os roteadores de um AS. Como é que isso daí vai funcionar? Então, visualmente, nós temos isso. A parte em azul aqui, né, são as ligações lógicas com o IBGP. Então, aqui é I. Agora, aqui em vermelho ó, é eBGP. Então, aqui é interno e aqui é externo. Então, externo AS, ó. Você vê que tem essa mudança ali. E o detalhe, né? Então, esses caras aqui que estão circulados, 1C, 2A, 2C e 3A, eles são roteadores, né, que vão estar rodando tanto o IBGP quanto o E. Por quê? Eles têm que trabalhar internamente e externamente a AS deles. Então, eles rodam os dois. Como é que vai funcionar isso daí? Pensa o seguinte, né? Aqui eu tinha minha S e eis que colocou um novo roteador X aqui na S3. Então, o que ele vai fazer? Essa S3 vai ter que anunciar para todo mundo que existe essa nova rota, né? Porque é preciso. Então, ele vem aqui, ele fala assim, ó, a S3 está mandando que existe o roteador X agora. Ele manda para quem? Para esse cara que está ligado aqui. Esse daqui vai ter que fazer o quê? Vai ter que encaminhar para esses todos, e aí chega o 2A e ainda encaminha. Ele fala assim, ó, manda lá, né, aqui veio do AS2, que tem no AS3 um novo roteador X. E ele encaminha para cá, né, e acontece isso. Beleza. Outro jeito que eu poderia ter é, se eu tivesse um novo caminho, eu poderia ter uma ligação entre a S3 e a S1 aqui. Eu tenho essa nova ligação, então eu tenho essas duas ligações. E eu posso fazer isso também. O AS3 anunciou para cá e ele anuncia para cá. E esse cara também anunciou. Então, nota que esse 1C aqui, ele recebeu o anúncio das duas. O que ele vai fazer? Qual que ele vai escolher? Teoricamente, ele vai fazer baseado em valores tal dos custos, mas a princípio seria a melhor escolha ele fazer a escolha desse link direto. Claro que se esse link direto for muito ruim, essa opção pode ser uma melhor opção para ele poder chegar em X. Então a gente tem esse ponto. E aí, ó, quando chegou por aqui, ele vem aqui e anuncia, ó, tem um X vindo de AS3. Tá vendo que ele faz esse anúncio internamente também. Então todos esses roteadores aqui, eles sabem que existe esse caminho aqui do X, aqui no AS3. Então, notem que tem esse anúncio para todos esses AS que estão relacionados aí. Então, esses anúncios de rota vão incluir alguns atributos do BGP, que seria assim, o prefixo da rede, o path, né, o caminho e o próximo salto. Então, o que seria esse path? Vai indicar as OS pelos quais o anúncio do prefixo passou. Olha, ele passou pela S67, pela S17 e assim por diante.
O próximo salto, né, para o Next Hop, seria o quê? O endereço IP do roteador no AS atual, que está encaminhando a mensagem ao próximo AS, né, o próximo salto do AS. Então, ele vai vir isso daí. Então, os anúncios vão ser compostos dessas três informações aqui. Pode haver vários enlaces ligando a AS atual aos AS de próximo salto, que uma daqueles casos foi aquilo que eu mostrei, que teria duas ligações ali. Então, pode acontecer isso daí. Usado esse caso aí para roteadores para configurar as tabelas de repasse, esse Next Hop, que foi aquilo que a gente viu anteriormente. Então, a gente consegue ver quem é que seria o próximo, né? Como é que está o custo. Então, ele começa a calcular essas tabelas que a gente tinha ali. O que vai ter? Então, a gente tem a política de importação disso daí. São usadas pelos roteadores de borda para aceitar ou, de repente, filtrar as rodas recebidas em anúncios. As AS talvez não queiram enviar tráfego por um dos AS naquele path. Então, pode ocorrer isso daí. Pode aceitar ou negar as métricas de custo que estão vindo dos outros AS. Isso também pode acabar acontecendo. Então, o roteador pode descobrir mais de uma rota para o mesmo prefixo, como eu tinha mostrado anteriormente. Então, como é que ele vai saber? Ele pode ter algumas regras de eliminação. Ele pode ter uma preferência local, né, decisão política mesmo da empresa. Ele pode ver o path mais curto, o caminho mais curto. Então, ele pode analisar por isso daí. Também pode ver o roteador do Next Hop mais próximo. Então ele fala assim, ó, se eu, por exemplo, aquele que eu mostrei lá do AS3, se ele falasse assim, ó, quem está mais próximo de mim, o AS2 ou o AS3 se eu for direto? Às vezes o custo do AS3 ele está muito longe. Né? O Next Hop, por exemplo, do AS3, se fosse visualmente ali, o AS3 estaria mais perto, fazendo a ligação direta, porque sairia do AS1 e já pularia para o AS3. No outro caso, eu teria que sair do AS1, passar no 2, dentro dos roteadores do 2, para poder chegar no AS3, para poder estar chegando no meu destino, no caso do X. Então, isso daí pode ser contado também. Quando eu falei de política, algo que acontece é isso daqui. Imaginando que a gente tem aqui A, B e C são provedores, né, redes que vão estar provendo para a gente internet, conexão. W, X e Y são clientes. Notem que o X ele tem um esqueminha chamado Dual Homed. O que é? Ele está conectado a dois provedores. Tiago, mas pode isso? Pode. Você pode ter dois links diferentes, porque a ideia é fazer redundância de links. Então, você pode pegar e contratar, eu tenho um link aqui de uma determinada empresa e o link de outra empresa. Eu já tive alunos que trabalharam, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, em usinas de cana-de-açúcar. Lá o negócio era tão importante, tá o sistema rodando, a conexão e tudo aquilo lá, que ele tinha dois links lá. Ele tinha um link de internet normal, de fibra ótica, e ele também tinha um link de satélite. Caso parasse a internet lá, a fibra ótica dele, o link de satélite entrava em ação. Então ele usava link de satélite para fazer comunicação dos sistemas, dos serviços que ele precisava lá. Então ele tinha esse caso aqui desse dual homed aqui. Então ele tinha duas ligações com provedores de redes de serviço. Aí vem, X poderia servir como um caminho entre C e Y, né? Então, como assim? Poderia ser feito para que tal possibilidade não existisse. Porque ele poderia vir aqui, ou por exemplo, W, ele passava por A, né, e ele quer chegar em Y. Ele poderia vir aqui direto, mas ele poderia passar por B, passar em X, cair em C e vir no Y. Também é uma possibilidade. Então, como é que eu faço para não ter isso daí? Então, eu suponha que A, né, caso é RNP, a B é a NET e a C seria Algar Telecom, por exemplo. O A anuncia o caminho de para W, de A para W para B. Né? E aí o B anuncia A para W para X. Então, se você quiser chegar na rede W, você pode passar aqui por mim, pelo B, cair no A e ir para W. Né? O B vai anunciar o caminho para W, para esse C aqui. Então, no caso, a RNP falou, olha, eu tenho uma ligação com W, avisou a NET. A NET tem que avisar o Algar que ela teria essa ligação, porque aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, né, esse meu cliente Y, para ele chegar em W, ele poderia fazer o quê? Ir para C, passar aqui em B, ir para A e chegar em W.
O que acontece? Normalmente, ele não vai anunciar para C que ele tem essa ligação. Por quê? Os clientes de C não são clientes do B. Então, se eu sou cliente da Algar, eu não sou cliente da NET. Então, por que eu vou pegar e usar ou aceitar um tráfego de rede passando nos meus roteadores aqui em B para chegar em A, né, passar em A e chegar em W, sendo que você tem uma ligação direta? Por que eu vou consumir todo meu link aqui, minha banda, né, para poder distribuir algo que não é do meu cliente? Então, B quer forçar C a rotear via W via A. Então, ele vai forçar aqui. Então, B quer rotear somente de seus e para seus clientes. Então, o X, beleza, eu anuncio aqui e tal, mas agora para o C, eu não vou anunciar uma rota que está aqui. Eu não vou sobrecarregar meus roteadores, né, meu link, tudo isso daí, para trabalhar um pedido, por exemplo, de um cliente que é de outro ali. Posso ter essa possibilidade? Pode. Só que aí seria um acordo entre esses dois provedores aqui de falar assim, olha, você quer usar minha estrutura? Então vai pagar por isso e você consegue usar tranquilamente. Tá? Então você paga por esse link que eu vou te disponibilizar aqui e você faz rota através de mim. Imagina que o C não tivesse essa ligação aqui com o A. Então ele falou, olha, para você chegar lá você pode passar aqui por mim, beleza, só que tem um custo. Então pode ter esse custo aí em dinheiro. Então o C, né, aqui esse provedor C poderia pagar para B para poder utilizar esse serviço, fazer com que o cliente Y dele receba, né, consiga acessar a rede W através do B, tendo esse custo. Basicamente, então, o que a gente viu? RIP e OSPF são algoritmos de roteamento intra-AS. BGP é um roteamento inter-AS. E o BGP permite o anúncio de rotas e a implementação de políticas seletivas de roteamento, como a gente acabou de ver aqui. Isso daí está lá no livro do Kurose, né? A base foi lá do Kurose e Ross. Então, é a seção 4.6, roteamento na internet. Dá uma olhadinha que tem algumas atividades lá para serem feitas em cima de BGP, OSPF, né, e outras coisas mais.